Estamos de volta aqui no nosso Oldcast, um podcast para ex-malas, né? Como a gente sempre fala. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Eu vou deixar o Carlos Bernardo fazer essa apresentação e daqui a pouquinho o Alexandre faz a abertura do tema de hoje. Então, muito bem-vindos. E aproveitando rapidinho, já aproveita que vocês estão aqui com a gente, né? Clica aí em se inscrever, já ativa o sininho para receber as notificações para cada novo vídeo que aparece e segue a gente no Instagram, @souloldcast. Bernardo, fica à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Então, obrigado pela honra de poder apresentar esse amigão nosso aí. Pai, vamos, eu estava pensando como apresentar o Thiago, né? Mas vamos ver se ele vai gostar da ideia. Filho, pai, esposo, pastor, mestre em teologia, vereador de Porto Alegre, comunicador da Rede Pampa. E que mais, Thiago? Olha, eu começaria dizendo pecador, salvo pela graça, tornado filho pelo santo batismo, pela fé, e marido antes que pai, né? Porque senão tu tá dizendo que eu tive filho fora do casamento. Exato. Começamos bem. Essa é a pegada. Só é uma brincadeira, claro, mas não tá bom, eu apenas servo. Acho que pecador, redimido e servo já... Porque a gente serve no casamento, né? Eu pedia para Deus, me manda a mulher certa, me manda a mulher certa. Ele mandou e ela está sempre certa, eu estou sempre errado. Então... E os meus 3 meninos lá também são bênção pura. Mas acho que pecador, redimido e servo, eu acho que define bem. Mas eu estou só maravilha. Não, tranquilo. A gente está muito feliz. Os prolegômenos aí. Né? Está muito feliz pela tua vinda aí, e Thiago. O café tá bom, viu? Dentro dessa agenda corrida, né, que tu tem sempre. A gente, graças a Deus por essa oportunidade de a gente estar junto, poder falar sobre esse tema que nós inicialmente abordamos, se não me engano, foi no episódio 3, né, dessa série aí do podcast. A primeira temporada. É a primeira temporada de muitas, se Deus permitir. O podcast encorpa no olho dos apresentadores. É isso aí. Então a gente falou de forma muito tranquila. Naquele episódio o Felipe não pôde estar conosco, certamente era porque era para ser hoje, né? Então hoje temos a chegada do Thiago, então, para estar... Gostei da camisa do Felipe, ele compartilhando por você hoje, é isso? Certamente que sim, sempre, né? Sim. Então, Thiago... Tá ali, ó, agora, tava ali a camiseta. Se a gente puder já aproveitar esse tempo, claro, né? Isso é muito... Claro, nas abordagens, tu escreveste um livro aí juntamente com o deputado Marcel Van Hatten sobre o tema política é coisa do diabo? Pois é, já começar? Pode, já, vamos começar. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando o pessoal vai estar assistindo vocês aqui. Obrigado por me convidarem, muito me honra esse convite. Eu gosto, assim, de descontrair, porque... A gente sabe hoje que a comunicação tem os seus desafios e muitas vezes a gente é muito sisudo, muito, protocolar, às vezes fica chato. Então, por isso eu brinco, desde os tempos que eu estava atuando como pastor. Como você falou, né, eu sou pastor, mas não estou pastor, porque a nossa igreja proíbe exercer pastorado e política, por entender que são vocações distintas, né? Então, no meu tempo de pastor, eu também gostava de ensinar e pastorear. Tentando, quando é sério, né? Mas assim, tentando brincar um pouco mais. Esse livro surge de uma necessidade, ao menos no segmento protestante histórico, né, luterano. Não sei como é para os irmãos assembleianos, né, meio pentecostal, mas no luteranismo, por razões históricas também, etno-históricas também, mas no luteranismo, ao longo das décadas, e aí o Marcel até fala no livro, né, talvez por isso que o Brasil está desse jeito, mas os cristãos passaram a pensar que política é coisa ruim, é uma coisa má, é uma coisa do diabo, né? E aí acabaram se afastando. E o Marcel Van Hatten, que é meu coautor desse livro, o Marcelo, ele escutou isso. 2 coisas ele escutou, ele conta no livro, né? Dando um spoiler aqui. Primeira é quando ele disse que queria concorrer, os pais dele perguntaram, mas você quer virar ladrão? Por que você quer virar bandido? Bah. Os pais dele, profissionais liberais, né? Arquitetos, engenheiros, enfim. E, inclusive, o Marcel brinca que o pai dele nunca votou nele, porque o pai dele nunca se naturalizou, né? É filho de pastor holandês reformado que veio para o Brasil, daí aqui ele fez o colóquio para luterano. E a segunda coisa que o Marcel escutou, eu também, mas é mais impactante o Marcel contando, né?
porque foi mais lá atrás, isso foi em 2003, 2004, né? E a segunda coisa foi falar de si, da propositura, da candidatura, num grupo de idosos, eu acho, da igreja, e ele escutou, isso é coisa do diabo, que esse guri quer entrar, e na verdade não, né? E aí o livro, e acho que é um pouco no que nós vamos conversar hoje, né? O livro tenta desmistificar, ou então tenta trazer um pouco de teologia bíblica, histórica e também contemporânea, de um incentivo às pessoas que os cristãos, principalmente, né? Esse é um livro que fala dos cristãos, mas que servir na política é uma vocação também, né? Então, a gente sentiu a necessidade, a partir da experiência do Marcel, como cientista político, jornalista, político também, mandatário, e cristão, neto de pastores pelos dois lados. Aliás, o avô paterno do Marcel, saudoso doutor Paulo Flor, foi meu professor na graduação do seminário. E eu, pressuposto, né, como teólogo, pastor e também hoje político, mas na época que eu escrevia, eu ainda não tinha sido mandatário. Mas o Martinho Lutero lida muito com isso, porque é ele quem faz essa distinção de igreja e Estado, né? Os dois estamentos ou dois reinos, né? E a partir da reforma luterana / protestante que as pessoas começam a ter um entendimento. Então nós luteranos temos uma teologia muito bonita sobre a vida ou servir público, né? Eu vou parar de falar, porque senão vocês não fazem pergunta. Mas tranquilo. Casualmente eu trabalho com microfone também, então eu sou um alto-falante, né? Um alto que fala. Então vou deixar vocês conduzirem aí. Mas, Thiago, o que tu está falando vem ao encontro do que nós tratamos no episódio 3, que o Bernardo comentou, que é cosmovisão cristã aplicada à política, né? Como tu bem disse, as pessoas olham a política como algo ruim, ou algo razoavelmente bom quando alguém dá alguma coisa, né? Sim. Mas, no geral, eles não gostam da política. E eu entendo, né, e eu queria a tua opinião, que isso se deve a uma má educação no nosso país, que vem, né, ao longo de muito tempo. E eu entendo que não tem como a gente mudar o cenário político, econômico, social do país sem ter uma base educacional melhor no nosso país. Como é que tu enxerga isso? Como é que a gente pode mudar uma nação a partir de políticos cristãos fazendo a diferença no meio público? Né, tu citaste Lutero, né, Calvino também, né, fez um grande trabalho social, econômico, político na Suíça, o Abraham Kuyper na Holanda, né, primeiro-ministro, fundou a Universidade... Não é isso que era pastor e depois virou primeiro-ministro? Perfeito. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Exatamente. Então, tendo esses exemplos, né, George Washington, se eu não me engano, também, Jonathan Edwards, que foram exemplos de homens do meio público, né, que eram cristãos, como é que a gente pode mudar a nossa sociedade brasileira através da política e através de políticos cristãos? Olha, a gente fala um pouco disso no livro, né? Da minha perspectiva teológica, eu acredito que é preciso saber a distinção do porquê que Deus criou cada coisa, ou seja, por que Deus instituiu ou criou o Estado, vamos dizer um termo mais popular, mas por que toda autoridade é instituída por Deus, diz Paulo aos Romanos, e por que Deus criou a igreja, né? Me parece que o apóstolo Paulo é bastante direto ao dizer, né, que a autoridade, lá em Romanos 13, ela está instituída para louvor dos bons e punição dos maus, né? E a igreja é para pregar o santo evangelho de Cristo, que salva pecadores, né? Então, não obstante serem duas criações de Deus, porque Deus criou tudo, é o pantocreator, né, em grego, o criador de tudo, ele tem essa distinção, né, das duas esferas, ou dois estamentos, ou dois reinos, né, tipo, dois lados da mesma moeda, né? Quando eu entendo para que serve o poder secular ou o Estado, e quando eu entendo para que serve a igreja, da perspectiva cristã, já começa a me ajudar mais, né? Por exemplo, eu não quero que um político venha ser pastor na minha igreja, né?
para pregar na minha igreja tem que ser de acordo com a Bíblia e os bylaws, ou doutrinas, ou estamentos da igreja. Assembleia de Deus, Luterana, Presbiteriana, Batista e assim por diante. Não obstante, não me parece que Deus queira um pastor necessariamente para governar. Por exemplo, vamos pensar no Brasil, né? O Brasil tem a sua Carta Magna, né? A autoridade instituída por Deus, né? Ela é exercida em forma de democracia, né? Em forma de república. Tem na Inglaterra uma monarquia parlamentarista. Nos países árabes são reis ou califados ou whatever, que são autoridade lá, né? Então eu acho, Alexandre, que a gente precisa entender a função de cada coisa. Uma vez que a gente entende a função de cada coisa, a gente já tem meio caminho andado. Quando tu falas de educação, sem dúvida, o próprio Lutero, né, que é a parte que me toca na teologia, ele dizia ao lado de cada igreja uma escola, né? Lutero foi considerado um homem à frente do seu tempo porque ele dizia que meninos e meninas podiam pelo menos meio expediente ficar na escola. E isso para a Idade Média era, eu não gosto da palavra revolucionário, porque, enfim, mas isso era transformador, quer dizer, as crianças ficarem ao menos 4 horas na escola. Tanto é que você vê os imigrantes alemães que vieram, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Em geral, tinha a igreja e a escola. Muitas vezes o pastor era pastor e professor, porque era o único cara estudado com ensino superior. Mas você tem essa ênfase muito grande, né? Você vai para o interior. Porto Alegre também tem isso, mas Canoas, enfim, mas você vai ao interior, você vê bem isso, né? O templo, o salão com a casa paroquial, ou vice-versa, e uma escola do lado. Por quê? Porque é pela educação, né? Até tem um verso, acho que isso no contexto de Israel, né? Em outras palavras, esse povo peca porque lhe falta conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Claro, conhecereis a Cristo e Cristo os libertará, mas isso implica no que, na minha interpretação, Paulo fala do culto racional, quer dizer, você, de fato, se dedicar. Sem dúvida, o ensino transforma, mas acho que do ponto de vista cristão é saber para que cada coisa funciona, né? Por que tem autoridade secular, para que serve a Bíblia, ou a fé, e a igreja, a partir disso eu consigo entender melhor o que está à minha volta. De forma geral, tu enxerga esse entendimento entre os colegas cristãos que estão atuando nos mais diversos segmentos da política? Olha, eu acho que falta não só para eles, como também para quem não está na política, mas muitas vezes pregando e vivendo a fé, né? Evidentemente que a gente, como cristão, a gente é cristão em todo lugar, a gente exerce a fé em todo lugar, mas me parece que houve uma tentação, e muitos caíram nela, de achar que o Estado tem que ser cristão e, portanto, eu vou botar pastores e etc, para governar. E me parece que não é esse o caminho, né? Me parece... Veja, quando Paulo escreve a Filemon, né, na carta a Filemon, ele escreve sobre o Onésimo, que é o escravo fujão. A escravidão naquela época não era essa perniciosa que tivemos aqui, por exemplo, nas Américas. Era mais um contrato de trabalho, claro, você era preso ao dono, mas era uma servidão, me parece, um pouco diferente. Quando Paulo escreve para Filemon, ele diz, olha, Filemon, Onésimo se converteu, está arrependido, aceita-o como irmão. Em nenhum momento Paulo entra na questão do contrato de trabalho dele. Agora ele não é mais teu escravo. Não, aceita-o como irmão em Cristo. Agora, a relação social, a relação empregatícia, whatever ali, Paulo respeita. Ele pode não concordar, talvez, né? Enfim, bom. O que eu quero dizer com isso? É que muitos irmãos estão achando que a Bíblia serve para ser a Constituição Federal. E, da minha perspectiva teológica, a gente aborda isso um pouco aqui, é errado, né? Não que, repito, você como cristão, você é cristão sempre, você vai defender os seus valores, mas você precisa entender, como Paulo entendeu nesse contexto, como outros entenderam, especialmente do Novo Testamento, né? Inclusive, Paulo vai apelar para ser cidadão romano, para tentar escapar do julgamento, ou seja,
ele faz esse jogo político no bom sentido, quer dizer, não era uma coisa cristã. Não, a cidadania romana era uma coisa cívica, civil, né? Então, acho que tem muito problema. A tentação foi essa, de misturar a direita, principalmente, né, que a esquerda lá atrás, a Igreja Católica fez com Leonardo Boff, a Teologia da Libertação, de transformar o pecado em questão econômica e política. A direita também parece ter confundido o ungido, o escolhido de Deus. Quem é cristão só vota em A, B ou X. Quem é cristão só vota em vereador no Thiago Alves. Não, isso está errado. Né? Me parece, pelas escrituras, e Martinho Lutero também, e aí de novo é a parte que me toca, questões políticas, as pessoas escreviam direto para Lutero e ele não respondia. Ele só tem o magistério alemão, tem as leis do Império Alemão para vocês, por exemplo. Doutor Lutero, a gente pode caçar ou não? O rei, o príncipe, proibiu lá o imperador de caçar. O Lutero vai dizer como pastor se pode ou não pode caçar? Tem lá um controle ambiental. Então, infelizmente, Alexandre, né, fiz toda essa digressão, mas voltando ao eixo da pergunta, tem muito problema sim. Eu acho que a direita, principalmente do ponto de vista político, mas a igreja cristã evangélica no Brasil, ela misturou um pouco os caldos aí. Acho que você pode falar de política, mas a igreja entrar em política partidária, que os partidos eles são invenções humanas, portanto, ou logo imperfeitas, logo não inspiradas por Deus, como é a Santa Escritura. A política do politicós, da polis, né, que é o cara que cuida da polis, aquela coisa toda, essa a igreja deve fazer. Eu queria aproveitar, então, inclusive, o momento, Tiago, para te perguntar qual seria, então, de fato, o papel da igreja na política e de que forma nós resgataríamos essas pessoas que têm, dentro da igreja, muitas vezes uma visão errada, corrompida, entendendo que nós somos integrais enquanto seres humanos e, como cristãos, agimos de acordo com a nossa fé dentro da política. De que maneira tu definiria, então, o papel da igreja em relação à política nos dias de hoje? Olha, vocês vão me ouvir sempre dizer da minha perspectiva teológica, porque existem teologias, interpretações as mais variadas. Da minha perspectiva teológica, a igreja não tem nenhum papel na política partidária. Tá? Se dizer que tem que ser um rei, tem que ser um imperador, tem que ser um presidente, tem que ser um primeiro-ministro. Acho que não é papel da igreja dizer em quem votar. Vota na esquerda, na direita, no centro, embaixo, em cima. Acho que não é esse o papel. O papel da igreja é ser atalaia. O papel da igreja é, principalmente, ensinar, equipar os santos para a batalha, ou seja, dos valores da fé cristã. Obviamente que é em amor, né? Nós não queremos voltar a tempos bárbaros, né? Onde você precisava pegar em armas para defender a fé, ou até mesmo ter irmãos que sofrem. Aí. Essa semana mesmo veio a público 70 cristãos decapitados no Congo, né? Está passando por precisa da nossa oração o Congo, aliás. Mas o papel da igreja não é fazer política partidária, fazer politicagem. Né? Acho que não é o papel da igreja, e aqui vai uma crítica para quem eu estimo muito, mas eu falo mesmo, vocês me chamaram para falar, o Silas Malafaia, tá? Respeito o ministério dele, mas eu acho que o lugar dele não é chamar a manifestação com político. Acho que não é o papel da igreja dizer que um é ungido do Senhor, é escolhido e outro não. Você, como cristão, pode ter a sua preferência. Acho que até deve. Eu diria que deveria ter essa percepção. Né? Ou a igreja dizer, olha, somos contra o aborto, defendemos o casamento como Deus instituiu, obviamente respeitando as diferenças, mas eu acho que o papel da igreja não é de imposição. Você não vê, repito, Paulo, pegando um exemplo simples, você não vê Paulo impondo a Filemão o que fazer com seu escravo. Você não vê Jesus Cristo não se rendendo a Pôncio Pilatos. Né? Você vê ele dizendo, você só tem autoridade porque de cima te foi dado, ou seja, toda autoridade é instituída por Deus, mas você não vê Jesus dizendo ou se subvertendo a Pôncio Pilatos, que era a representação do imperador romano.
Então eu acho que o papel da igreja é de ensinar, de testemunhar. Se a gente precisar ser perseguido ou dar a vida para testemunhar o que é Santa Escritura, amém, vamos nisso. Mas eu acho que não é papel da igreja querer ocupar a gestão pública ou o modo de gestão pública, né? Eu venho de uma igreja que nos proíbe sermos mandatários, políticos partidários e pastores ao mesmo tempo. Na sua igreja você tem maragatos e chimanos, né? Então o papel da igreja não é tentar assumir na minha perspectiva, não é tentar assumir o controle político partidário de um país. Agora sim, é orar pelo país, é orai pelos que vos perseguem, né? Óbvio, a gente tem que segurar e firme a confissão da esperança, quer dizer, vocês tem que dar testemunho em todo momento. Não importa, vou ser preso porque sou contra a união afetiva, azar. Óbvio que eu não vou praticar a discriminação, né? Óbvio que eu não vou chegar e dizer, você... Não. Dentro do templo, na pregação e tal, né, a gente tem, graças a Deus, a liberdade religiosa, temos que ter nosso representante na política para, inclusive, manter isso. Mas eu acho que não é papel da igreja dizer agora o Estado vai proibir união afetiva, o Estado vai proibir essas coisas assim que são... Não aborto é assassinato, né? Mas agora não vai poder ter MEI. A igreja está dizendo que só vai poder ter CNPJ simples nas... Eu estou forçando um pouco a barra aqui para tentar fazer o meu ponto. Então eu acho que o lugar da igreja é pregar Cristo. E este crucificado que morreu e ressuscitou. E, claro, na equipação dos santos, né, para que os santos produzam bons frutos, olhem para os 10 mandamentos e sejam um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom servo, um bom patrão, um bom político, bom empresário, né, um bom astronauta, né, que é uma profissão também. Então, eu acredito que esse é o papel da igreja, e a tentação tem sido trazer político para pregar na igreja, e levar pastor, e aí essa é a minha crítica pontual ao Silas Malafaia, levar pastor para fazer pregação partidária, ou por um candidato, ou por uma bandeira. Ainda que eu acho que, obviamente, o pastor é um cidadão, ele vai ter a sua manifestação política, mas não usando o púlpito, não usando o pastorado. Eu acho que tem diversos exemplos, né, no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma teocracia, né, até a gente aborda isso no livro. O Cristo é o novo Israel, quer dizer, naquilo que Israel pecou, Cristo não pecou, ou seja, em teologia a gente fala que Israel é um tipo de Cristo, né, você tem o tipo e o antítipo, ou seja, você tem o menor, que é o sinalzinho lá, que vai apontar para o maior, ou seja, o povo escolhido de Israel é uma antecipação de algo maior que haveria de vir. E Mateus deixa isso bem claro, né? Do Egito chamei meu filho, por exemplo, né? Quando Cristo, criança, volta da perseguição. Então, Deus ele muda da antiga para a nova aliança, ele muda a dinâmica, não sei porquê, é porque ele escolheu assim, mas agora nós não somos mais uma etnia que faz parte do povo escolhido. Agora nós adoramos no Espírito e na verdade. O Espírito Santo e na verdade que é Cristo. Então hoje o novo Israel é Cristo. Hoje você é povo de Deus quando você crê em Cristo, e não quando você nasce numa etnia, ou quando você vota num partido, ou você escolhe determinado candidato. Porque às vezes pode parecer louco. Poxa, mas o cristão vai votar no cara que é pró-aborto e tudo mais. Mas, repito, a gente é cristão pelo que Cristo nos fez ser. Senão nós defenderíamos a salvação por obras, salvação por voto. Né? Dentro de todo esse contexto, a gente... Não sei se eu estou enrolando, mas... Ótimo. Vocês me apertam aí se eu estiver... Fica tranquilo. Dentro de todo esse contexto, a gente vê que tem uma linha muito tênue hoje, né? Entre até onde a igreja deve se envolver, ou até onde o cristão deve se envolver na política. E no meio da igreja, eu particularmente creio, e quero ver a tua perspectiva sobre isso, que Deus vocaciona pessoas para o ambiente político.
E aí, qual é a forma que daqui a pouco um jovem, uma jovem tem de enxergar e entender que essa é a sua vocação, na sua visão, ou a pessoa perceber que Deus vocacionou ela para esse tipo de trabalho e essa representação na sociedade? A pessoa do mundo, ela vai facilmente perceber quando ela quer ser política, ela quer se servir da política. O crente, o cristão, ele vai entender que ele serve para a política quando ele tem o espírito de serviço. Por exemplo, eu sou pastor, né? Eu servia e sirvo hoje, eu sou inclusive da diretoria da minha paróquia, lá me botaram de secretário paroquial, na diretoria leiga, vamos dizer assim. Então eu servia como pastor, né? A Bíblia diz, né, excelente obra almeja episcopado e almeja um salário baixo, incomodação. Tô brincando. Não, é uma obra muito difícil ser pastor, mas é uma obra de serviço. Vocês 4 aqui são lideranças em vossas igrejas e sabem que quisera você só ser aquele crente, né? Por que Deus não me deu um chamado para ir no domingo, dar minha oferta? Não, Deus tinha que me dar uma vocação. É serviço. Então, assim, como é que o jovem entende, Juarez, na minha perspectiva, como é que o jovem entende? Quando ele tem um espírito de serviço e, como diria Martim Lutero, ele quer ser um pequeno Cristo, né? O Lutero vai dizer que nós somos pequenos cristos para o nosso próximo. Independentemente se o cara é crente, se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é branco, negro, amarelo, asiático, whatever. Quando eu entendo e me sinto vocacionado, especialmente frente a injustiças, como, por exemplo, 50 bilhões de... Agora vem meu veneninho político. Não, vem meu discurso político. 50 bilhões de emendas escondidas quando a gente tem relato que o GHC vai fechar lá a ginecologia e vai levar tudo... É um hospital federal, vai levar tudo para o Fêmea. Porque não sei o que, não, só. Mas as mulheres pobres que não têm um ônibus para pegar até o Fêmea, elas dependem do GHC. A fila de mulheres hoje esperando uma consulta em Porto Alegre pelo SUS de ginecologia, 8 mil mulheres. Meu Deus. Elas podem morrer com câncer, ginecologia. Alguns, talvez mais à esquerda, o cristão mais à esquerda vai achar que a injustiça é meio Leonardo Boff, assim, o capital, pessoa mendiga e tal. Se bem que a direita também às vezes faz mais pelo pobre do que a esquerda, mas eu diria que, de modo geral, é o cristão que quer servir, que não gosta dessas injustiças, e a injustiça passa muito pelo espectro, né? Tem alguém que vai dizer que 15% de lucro é uma injustiça. Ele quer o lucro dele, mas 15% por outro é uma injustiça. O outro vai achar as emendas, o outro vai achar que o Estado é muito grande, é uma injustiça eu trabalhar de sol a sol e ter que dar 40% do que eu ganho para o Estado mandar para a emenda, mandar para a primeira-dama fazer... Bom, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Para a primeira-dama fazer o que faz, o outro roubar e papapá. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que é espírito de serviço. Como brinquei, né? Nem é tão brincadeira assim, mas o cara do mundo não cristão, ele vai ver que serve para a política quando ele quer se servir. O crente, o cristão, quando ele quer servir. Eu não vejo, e aí que eu acho que é a beleza da doutrina bíblica, da vocação, né? Lutero vai dizer, inclusive, que nós somos máscara Dei, em latim, somos máscaras de Deus, né? Ou seja, você é pai, não? Sim. Então, Lutero vai dizer que quando o teu filho olha para ti, ele enxerga o rosto de Deus. O filho enxerga no pai o rosto de Deus. O servo enxerga no seu patrão o rosto de Deus. O patrão enxerga no seu servo o rosto de Deus, ou seu empregado, né? Porque ali está um cristão servindo na sua vocação de empregado, de patrão, de pai, de marido. Então, a vocação cristã é tão bela que me parece que para Deus não tem distinção se você serve na igreja ou na vida pública. Aliás, Lutero vai incentivar, né? Ele vai colocar a vocação na política / vida pública, uma vocação tão preciosa como o casamento. Porque ele vai dizer assim que lá na ponta, na vocação, e aí ele usa príncipes e os duques e coisa arada, que era um outro arranjo, eu não posso copiar e colar a época de Lutero para o Brasil, mas em termos de hoje, no conselho tutelar, por exemplo.
Vou pegar um exemplo que agora que a gente está acordando como cristão. O Conselho Tutelar é uma excelente obra. O Conselho Tutelar pode tirar teus filhos de ti, cara. Quer dizer, né? Você parar para pensar nisso. Como funcionário público, um auditor da Receita Federal. Eu, como cristão, me fiz um concurso de auditor e lá eu vou ser mascaradei. Lá eu vou ser um pequeno Cristo. Ou seja, eu vou ser honesto, eu vou ser justo, eu vou cumprir as regras, não vou aceitar propina. Estou pegando aqui um exemplo, né? Então veja que o serviço, e aí a gente... Bom, agora eu não vou vender meu livro, porque eu estou respondendo a pergunta, tô brincando. Aí a gente vê que a política, e aqui política a gente pode pensar em vida pública, em serviço público, não só o concursado estatal, mas conselho de pais e mestres da escola. Né? A gente, não sei o que vai. Aí então vai, ideologia, papapá. Então, para voltar nesse gancho bem diretamente, o jovem que quer servir, o jovem que serve e que gosta, assim, de estar em reunião e de falar e de representar e quer votar por leis melhores, ou quer ser um secretário municipal, ou quer participar de algum conselho tutelar, enfim, tal. Acho que esse é o jovem que descobre a sua vocação. Não há, assim como para o pastorado e para a liderança na igreja, não há cristão na política sem ser servo. Né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e aí Lutero vai dizer que eu escolho ser servo, eu sou livre para servir, como diz o poeta cristão, né? Eu sou livre para escolher servir. Então não há cristão na política sem a noção de serviço. Talvez aí a tentação. Isso aí é forte. É que nem na igreja. Talvez até aí está a tentação de algumas igrejas, de alguns irmãos e irmãs, de misturar, tipo um Malafaia, talvez no coração dele, cara, eu estou subindo o caminhão porque eu estou servindo, porque eu estou vendo injustiça e blá. Só que eu acho que ele entra onde não dá pé na piscina, entendeu? Acho que ele podia até onde dá pé, se alguém me entende. Mas não há cristão na política, assim como não há cristão na igreja, né? Não há igreja cristã, e o próprio Cristo diz como é que é aquele que quer ser... agora misturei os dois, o que quer ser o primeiro ao último, aquele que quer ser servido, primeiro tem que servir. Agora minha cabeça colou os dois versos. Mas parafraseando o Cristo é mais ou menos isso, quer dizer, não há igreja sem ser serva, né? E aí às vezes eu vejo a igreja sendo muito apologeta e papapá, eu acho que tem que ter, mas às vezes eu vejo a igreja sendo um pouco serva, né? Jesus foi lá na prostituta e não atirou a pedra nela, né? Quer dizer, a gente não precisa concordar, por exemplo, com a causa LGBTQIA+, mas a igreja às vezes passa pano pro irmãozinho que fofoqueia, passa pano pro irmãozinho que vai lá e dá uns tirinhos na madrugada, tem mais de uma mulher, é dado ao vinho. Né? A igreja escolhe pecados morais mais feios para atacar. E, de novo, pecado é pecado, e só há graça se há pecado, ponto. Mas, às vezes, eu vejo algumas lideranças puxando esses pecados na frente, às vezes, para esconder. Né? O cara defende a família, os bons costumes, é um político. Então, terceiro, quarto casamento. Já pararam para pensar? Né? Veja, não estou querendo ser moralista, porque a teologia ela é graça, ela não é moralismo. Né? Os 10 mandamentos, eles por si só não salvam ninguém. É pela fé que eu olho para eles e quero cumprir para agradar o meu Senhor e para servir meu próximo. Lutero vai dizer num outro momento lá que não há fé sem a pessoa do próximo. Ou seja, a fé é relacional. Né? Ou seja, eu não posso dizer cristão e não vou na igreja. O problema é essa fé. Eu sou cristão, mas eu não gosto do Carlos, ou não gosto, trato mal minha esposa, ou não gosto... Um problema de fé tem. Quer dizer, a fé é relacional. Então, eu sei que eu viajei um pouco aqui, mas eu acho que não tem igreja e não tem Estado pro cristão sem serviço. Puxando o gancho do Tiago, que ele falou em ser servo, né? Tiago, como é que a gente pode ser servo em um sistema político onde os partidos têm dono, né? Isso já saiu muito nas mídias, né?
além de terem dono, sofrem influência externa, né? Ainda a Gazeta do Povo, essa semana, publicou uma reportagem que aquele departamento americano lá, USA ID, influenciou até o MEC durante o regime militar. Né? Não, tinha verba num jornal de esquerda aqui, não vou dizer o nome para não dar ibope, porque eu não quero tomar processo, mas é um fato. Os caras, porque é o imperialismo yankee colonialista, pum, o USAID mandava milhares de dólares para um pasquim de esquerda aqui fazer o que fazia. Então, veja uma hipocrisia. Mas desculpa. Não, sem problema. Como ser servo, então, num país que tem tanta influência negativa nos partidos e no meio político? Como é que tu, Thiago, ou Marcel Van Hatten, ou outros conseguem ser luz no meio de tanta treva assim? Vamos para um exercício de fé e talvez de imaginação, ou muita imaginação e talvez fé, Alexandre. Vamos fazer essa pergunta para o apóstolo Paulo. Quer um regime mais corrompido que o Império Romano? Quer um regime mais perverso moralmente do que os romanos faziam? Com a influência grega, né, da gnoses e tal, enfim, os gregos muitos achavam que as mulheres não tinham alma, por exemplo, transavam com homens porque as mulheres não tinham alma, aquela coisa toda. Como é que o apóstolo Paulo, como é que o apóstolo João, como é que lá, sei lá, Pérside, a Dâmaris, por coincidência o nome das minhas irmãs, mas são personagens bíblicos, a Lídia, como é que esse povo era porque eu não vejo diferença. Daqui a pouco você pode me perguntar assim, mas era um império. Mas eu não vejo diferença, sabe, Alexandre? Às vezes a gente, como cristão, a gente está um pouco mimimi. Não é tu. Eu acho que a tua pergunta é ótima. Eu, Thiago, às vezes, esse mundo, né? Sacrificavam criança no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos. Tinha uma sacerdotisa que era sacerdotisa do sexo, cara. Você entendeu? O cara ia lá no templo e o culto ao Deus da fertilidade era transar com a sacerdotisa. Então, a gente tem a tendência de achar que sempre o nosso tempo é o pior. Né? Mas se eu olho para os tempos apostólicos e segundo e terceiro séculos, até o quarto, quando a igreja era perseguida, você tinha que ter senha, você tinha que riscar na areia um peixinho assim para você ser de Cristo e o cara deixar você congregar com ele. Então, difícil sempre vai ser. Né? Esse é o primeiro ponto que o cristão tem que entender. Nunca vai ser fácil. Deus não prometeu para este mundo o paraíso. O que é que ele disse para o malfeitor na cruz? Estarás comigo no paraíso. Eu não vou nem entrar em milenarismo, não é esse o ponto. O ponto é que o mundo jaz no maligno. Desde Adão e Eva. Desde o pecado original. Né? Então, se o mundo jaz no maligno, bom, a tendência é piorar, evidentemente que é, mas sempre foi difícil. Ponto 2, e linkado com isso, na minha opinião, você não vai ter um Estado cristão, então você tem que fazer de tudo para com todos. Em algum momento, Jesus não vai usar a cobra como exemplo ou a serpente, agora não sei a tradução dele no grego, mas ele não usa ali a serpente como exemplo de sagacidade? Sim. Mas no Éden foi a serpente que pecou, é um troço maluco. Esse é um dos versículos mais interessantes, mais... O próprio Moisés, né? Quando levanta a serpente para que eles fossem curados. Né? Mas quando Jesus usa a serpente, ou seja, você tem que ser esperto. Assim. Você vai ser bobo. Como é que foi o servo que enterrou lá a mim? Não, eu tenho medo, tu és fiel. Claro, ali a parábola tem a ver com o reino, mas eu estou tentando pegar esse exemplo. Que o cara não foi esperto pro reino. Então, para o mundo também. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai para a esfera pública, como é que o Marcel, como é que o Thiago, alguém dessa mesa talvez um dia vá ser eleito, ou presidente, ou senador, ou whatever. A gente tem que fazer de tudo para com todos, né? E também a gente precisa jogar o jogo no bom sentido. Bom, como é que é a política brasileira? É de caciquismo? Bom, vamos tentar ocupar esses espaços. O Marcel Van Hatten é o que está tentando se legitimar para ser senador do Rio Grande do Sul. Né? Ele estava numa reunião em Londres, depois foi para a Holanda, está lá com o prefeito Melo de Porto Alegre e o governador Leite, que estão vendo na Holanda como combater enchentes, né? Mas a própria questão com o STF, blá. Então o Marcel está se cacifando para ser senador.
O Crivella, que, enfim, até acho que foi impeachmentado no Rio, né? Acho que foi. Mas, enfim, era um bispo de uma igreja cristã e tal. Foi para lá, tentou prefeito. Aí o sistema também, Rio de Janeiro, é um caso à parte. Mas vamos pensar nesses irmãos crentes aí, ou católicos, ou evangélicos, ou, né, assembleianos. Né? O Onyx Lorenzoni, que era da Luterana, hoje está na Sara Brasil. Esses caras, e o Onyx foi chefe da casa, foi muito tempo deputado, chefe da Casa Civil, tentou ser governador. Ou seja, você tem que se cacifar. E não é abrindo mão dos valores. O Marcel Van Hatten, eu digo para vocês, ele não abriu mão de 1 centímetro dos valores cristãos dele. Que ele coloca aí e assina nesse livro. Mas ele joga o jogo no bom sentido. Combate o bom combate, né? Claro, tem a ver com a fé, mas a nossa fé, ou para o político, a fé passa pelo bom combate de não se subverter. Então, eu diria isso. O cristão sempre vai ter bons frutos para oferecer. E se o bom fruto é tentar se cacifar para ser presidente, o Sóstenes Cavalcante, né, que é também cristão, não sei se ele é pastor, mas ele é um dos líderes lá na Câmara, bancada evangélica. Eu até sou meio contra a bancada evangélica, mas tudo bem. Vamos dizer que exista lá. Você tem católicos fervorosos também, né, atuando, padre, frei, enfim. Então eu acredito que é por aí. Você não pode achar agora, esse mundo está perdido e papapá, porque a gente não está, eu creio aí que a gente não está para remir o mundo como cristãos, a gente está para remir o pecador. E remindo o pecador, automaticamente você melhora a sociedade. Basta ver, eu admiro muito o trabalho da Assembleia de Deus nas comunidades, nos morros, nas vilas. A Assembleia de Deus vai onde nenhum luterano nem tem coragem de ir. Né? Às vezes você vê aquelas reportagens tipo Rio de Janeiro, dos traficantes, quando você olha ali a Assembleia de Deus, uma portinha levantada, pregando o evangelho, tirando pessoas da bebida, das drogas, do furto. Blá, blá, blá. A Assembleia vai esperar que não, agora os traficantes... Ela vai lá, às vezes, até pedir, olha, senhor traficante, posso pregar? Porque é a palavra que transforma. Sim, exato. Então ela vai pedir lá para o senhor traficante, posso ter minha igreja aqui? Tem traficante que é evangélico, viram lá no Morro de Israel, lá tem uma comunidade carioca que os caras se dizem evangélicos. Sim, isso. Troço absurdo, mas tudo bem. Jacaré, né? O apelido. Imagina, jacaré. Imagina. Mas que eu estou usando a Assembleia nesse sentido. Eles vão lá e fazem. Precisa falar com o traficante. Amigo, sagaz que nem a serpente. Fiz-me de tudo para com tudo. Não. A Assembleia, o pastor que abre lá no meio do morro, não sei o que, ele não abre mão dos valores dele. Mas ele joga o jogo. A política é assim. Né? Eu, como cristão, lá na Câmara de Vereadores de Porto, eu não consigo votar tudo. Tem brigas que não adianta eu comprar. É um carguinho aqui, um carguinho ali, mas que o cara quer aumentar imposto. Mas na floresta, não focando na árvore, na floresta, aí eu vou para essas batalhas. Então é isso, a gente tem que ter mais cristãos, pessoas de valor, assumindo postos de comando. Conselho tutelar. E sendo luz, oferecendo frutos do Espírito. Né? Gálatas. Quais são os frutos do Espírito? Lembram? Os futuros pastores da Assembleia aqui. Mansidão, longanimidade, benignidade, Domínio próprio, temperança. Então, se você tem os frutos do Espírito sendo oferecidos num conselho tutelar, num auditor da Receita, num secretário de Estado, num político, um médico, um advogado, um juiz de tribunal, não que julgue de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia não está aí para julgar, mas os princípios bíblicos norteiam ele dentro das leis. Então, eu acho que é por aí. É difícil, Às vezes a gente pensa, esse Brasil não tem conserto. Tem que lembrar isso. Não é perfeito, o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu perdi para o mundo? Negativo. Acho que é um entendimento, né, de ser luz do mundo e sal da terra. Né? O pessoal acha que é do templo ou da igreja. Né? Não, é lá fora fazer a diferença a partir dos valores cristãos e de uma, seguindo o nosso tema de sempre, a cosmovisão. Né? Eu não gosto do exemplo, mas nesse caso eu acho que é o melhor a fazer a não dizer dos outros, dizer de mim mesmo, Tiago, vereador. Eu busco no meu mandato brilhar os valores. Claro que na tribuna você defende bandeiras políticas, mas eu sou impropinável, como diz o Bolsonaro, eu sou embroxado, eu sou impropinável, eu não voto por interesses
alheios ao que me botou lá. Não devo um favor na eleição. Não me elegi fazendo acordo nem com empresário, nem com um dirigente de vila, líder, nada. Tudo. Inclusive o sistema nem procura, gente. Quando as pessoas sabem quem você é, eles nem procuram. E claro, procuro conviver. Tem os outros aspectos. Você como cristão, ser cristão não é... Como é que na oração sacerdotal lá em João, como Jesus fala? Não te peço que os tires do mundo, mas o quê? Os guie e os preserve e os proteja. Né? No Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, ou quando a tentação vier, não nos deixe cair, ou não nos leves à tentação, não permita que, né, a gente caia, mas livra-nos do mal. Quer dizer, eu, Thiago, como vereador, eu busco fazer isso. Mas daí o cara que é bom não faz nada. Não é bem assim. Nessa legislatura tem um Thiago, tem mais. Tem a irmã Tanice Sabino, que é assembleiana também, tem o pastor Hamilton Sosmaia, tem outros cristãos. Tem o Giovanni Bio, que também é crente, até pastorei uma igreja lá no Rio Norte. Mas aí a gente tem que achar mais Thiagos, mais Tanises, mais Bios. A gente tem que oferecer pessoas, né, com essa distinção do que serve a política. Não é para pregar o evangelho, mas é para louvor dos bons e punição dos maus. Perfeito. E não entregar a igreja. E aí alguém perguntou do papel da igreja, não entregar a igreja de bandeja para um político ser cativo e deitar e rolar, como diz na gíria do futebol. Nós separemos o homem dos guris. Muito legal essa conversa. Eu quero aproveitar e convidar você que está até aqui, né? Chegou até aqui com a gente, a se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente no Instagram e TikTok, @soldcast. Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, por essa conversa que é edificante, né? Estamos falando de política, mas é uma conversa edificante, por uma perspectiva, né, bíblica. E quero te agradecer por esse teu tempo que dedicado conosco aqui. Vou deixar meus companheiros agradecerem também. Que Deus continue te abençoando nessa trajetória, né? Levantando pessoas para ombrear contigo e com aqueles que estão lá essa causa, porque é um desafio, mas é algo que Deus tem levantado pessoas para representar o reino de Deus no ambiente político, né? Maravilha. Eu só posso agradecer por essa oportunidade, Thiago, de conversar contigo. Um baita papo político e teológico, né? Tu responde a política com a teologia, e isso acrescenta muito nas nossas vidas. E a nossa oração é que tu continue sendo luz, né? Juntamente com teus colegas cristãos, né? Onde tu estás fazendo política, né? E sendo luz lá dentro e luz para nossa cidade de Porto Alegre. Deus te abençoe. Quero agradecer também, dizer que foi um privilégio. E, como o Alexandre disse, nosso desejo é que tu continue sendo luz lá. E fiquei muito feliz. Nós já havíamos conversado numa outra oportunidade. Verdade. Mas Felipe, né? Felipe. Mas é muito bom saber um pouco mais da tua visão e do teu entendimento acerca da política. E que Deus te conserve assim e te use cada vez mais. Tem a nossa oração e o nosso carinho. Muito obrigado. Amém. Maravilha, que tempo especial. Eu sei que vocês que estão nos acompanhando aí ficaram com vontade, acharam que ia mais longe, né? Mas o homem tem que sair, é cheio de compromisso, como, né, ele é pertinente, inerente ao cargo. A gente tem que fazer que nem quando a gente vai no primeiro encontro com a menina. Tu não pode entregar tudo, ela tem que ter vontade de te ver. Exatamente. Então, assim, já que já falamos um monte de spoiler, né? Quem sabe a gente não faz um evento presencial, né? Com os nossos inscritos aí. E certamente o Thiago vai estar com a gente, se Deus permitir. Trazer o Marcel. Quem sabe, né? É uma porta aberta aí, né? Eu garanto. O convite está feito aí, deputado. Eu garanto, obrigado. Eu garanto que se vocês prometerem botar umas 300, porque a agenda do Marcel é concorridíssima. Mas se o pessoal aqui do Oldcast, olha, nós botamos umas 400 pessoas aí. Aí acho que ele... Olha aí, ó. É um desafio tá feito. Não é que ele só fale para grandes multidões, não é isso. Mas, inexoravelmente, a agenda de um deputado, ela é muito concorrida. Mas, gente, obrigado. Eu vou deixar esse livro para vocês, tá? E aí eu quero que vocês abençoem pessoas com esse livro, leiam, depois passem. Se ninguém for ler agora, alguém de fora que leia. A gente pode voltar no momento presencial para fazer um debate em tópicos sobre o livro. Excelente. A gente quer que esse livro seja bênção. Evidentemente que ele tem o recorte protestante luterano, mas a gente tentou se focar majoritariamente na escritura. Tem autores reformados como Wayne Grudem, que é um cara muito bom sobre esse assunto.
Então esse aqui é do Oldcast, não vai ser nem para ti, nem para ti, vai ser para todos. Maravilha. Não todos, não, para todos. E quando vocês aqui, ou enfim, façam rodar com as esposas, com a igreja, com os pastores, enfim, aonde vocês acharem que esse livro possa abençoar vidas, às vezes tem um jovem querendo ir para a política, ou um velho querendo ir para a política, que é uma benção também, abençoem com a leitura do livro. Ele fica como um patrimônio do Oldcast. E quem quiser comprar, me chama na rede social aí. Não tem na Amazon, eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Bota aqui. Aí, ó. Perfeito. Aí. Tem na Amazon lá, tá? Se alguém quiser. Olha só, eu dei um livro meio defeituoso para vocês. Tá vendo que tá queimado aqui? Não, brincadeira. É só o design sensacional do pessoal lá. Legal. Tá? Tem na Amazon, quem quiser comprar aí. Show. E obrigado, gente. Obrigado. Continue orando. Sempre bem-vindo. Levem o meu nome, de todos os políticos de bem. De todo mundo, na verdade, orai pelos inimigos, mas orem por nós. Orem, às vezes dá vontade de mandar para Excelente. Maravilha. Mas orem pelos Demais, inimigos, orem por mim, orem pelo nosso Brasil, está precisando aí. E que Deus, assim como a gente ora que Deus levante bons pastores, presbíteros e obreiros, que levante bons políticos, né? Lutero dizia no tempo dele, né? Separem os melhores meninos para príncipes e para pastores, porque é quem vai governar a vida de vocês. Então, trazendo quase 6 séculos depois, vamos pedir que Deus levante os melhores para nos pastorear nas igrejas e para nos governar nos palácios. Amém. Glória a Deus. Isso aí, gente. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever. Um abraço. Até mais.